Vamos então resolver a prova da SpaceX de 2024, prova de matemática. Vamos à primeira questão. Uma determinada guarnição do Exército Brasileiro possui N capitães de infantaria. E ele quer formar grupos de 2, sendo que 4 estão impedidos, dando um total de 378. Portanto, nós temos uma combinação de N, retirando os 4 que estão impedidos, tomados de 2 a 2, o grupamento são de 2, realizando um total de 378 possibilidades. Então, resolvendo essa combinação, nós temos n-4 vezes n-5 sobre 2 vezes 1, que é igual a 378. Isso nos dá uma equação de segundo grau, n ao quadrado menos 9n mais 20, que é igual a 756, que nos dá uma equação de segundo grau, n ao quadrado menos 9n menos 736 igual a zero. Quais são as raízes dessa equação de segundo grau? N igual a 32 e n igual a menos 23. Mas a gente não pode ter um grupamento com um número negativo. Então, a solução 32. Segunda questão diz que para todo x, a expressão cosseno do log dessa fração é equivalente ao quê? Dessa expressão, cosseno do log de x ao quadrado mais 7 sobre x à quarta mais 5, ela é equivalente a o log dessa fração escrita com o denominador no numerador, desde que o logaritmo nono fique elevado a menos 1. Por propriedade log, nós temos que esse expoente pode ir para a multiplicação do log. Mas daí nós temos que lembrar que a função cosseno é uma função par. Então, o cosseno de menos x é a mesma coisa que o cosseno de x, que é a equivalência com a letra A. É só retirar esse sinal. Terceira questão pergunta a quantidade de números inteiros que satisfazem essa inequação, que dá resultado negativo ou igual a zero. Primeiro, vocês observam que raiz de x menos 1 tem sempre valor positivo, não existe raiz com resultado negativo. Mas o domínio em que esses valores aí são satisfeitos é para x menos 1 com valor positivo ou igual a zero. E daí x é de 1 em diante, tem solução. O denominador de um número real nunca pode ser zero. Portanto, x ao quadrado menos 4x tem que ser diferente de zero, que é o denominador. Então, x menos 4 ser diferente de zero nos diz que x tem que ser diferente de zero e x tem que ser diferente de 4. Isso é uma equação de segundo grau. A gente pode trazer para uma reta a orientação no zero, raiz 4, o a é positivo, então nós temos esta formação aqui do sinal da equação de segundo grau. E aí a gente coloca a reta do numerador, que tem solução 1 em diante. Então nós ficamos com duas situações, essa e essa daqui, aberto nesses casos, não pode zerar embaixo. E onde é que ocorre a interseção? Ocorre para x com valor 1 e aberto no quarto. Mas ele quer apenas valores inteiros. Então, nós temos solução no 1, no 2 e no 3 apenas. Portanto, 3 soluções. Quarta questão nos traz um triângulo
com uma bissetriz interna. Bom, o teorema da bissetriz interna nos diz que os lados adjacentes a esse triângulo são proporcionais, diretamente proporcionais. Portanto, x está para 8, assim como y está para 16. Isso nos diz que 2x é igual a y. Mas a gente tem mais uma informação na questão, que é o perímetro desse triângulo, que é 54. Então, x mais y mais 24. E aí nós temos x mais y, 2x, mais 24. Isso nos dá 3x igual a 30, portanto o valor de x, 10. Então um dos lados tem valor 10 e o outro tem valor 20. Ele quer o produto dessas medidas de AB com AC. 10 vezes 20, 200. Questão 5 nos dá dois polinômios, P de x e Q de x, e nos diz que x menos 1, essa função de primeiro grau, ela divide tanto P de x quanto Q de x. Então, assinale a alternativa que contém o correto valor de A mais B. Bom, isso é o teorema de D'Alembert, né? Como a gente tem que eles são divisíveis por x menos 1, então nós temos que P de 1 e Q de 1 tem resultado zero. Isso nos diz que nós, se substituirmos x por 1, nós teremos 3a mais b menos 4a mais 2b menos a menos 1 mais 2 com valor zero, e para Q de x, Q de 1, 2a mais 2b mais b menos 1 igual a zero. 2a mais 3b igual a mais 1. E na parte de cima nós ficamos com menos 2a menos b, que é igual a menos 3. E daí nós teremos na soma 2b igual a menos 2, portanto b tem valor menos 1 e a tem valor 2. Ele quer o valor dessa soma, 1. Sexta questão, se nós tomarmos 3 elevado a x como y, nós podemos reescrever assim a equação como y ao quadrado vezes 3 menos 10y mais 3, que é menor que zero. Essa inequação de segundo grau tem raízes 1/3 que 3. Que se nós formos olhar o sinal, nós teremos 1/3, 3 para a função de segundo grau descrita na inequação. Então o sinal dela será menos, mais, mais. Então a solução, ela orbita a seguinte faixa, 3 elevado a primeira e 3 elevado a menos 1, mais y de início é 3 elevado a x. E a função a elevado a x com a maior que 1 é crescente. Portanto, nós podemos apenas seguir a mesma sequência, a mesma desigualdade da base. Então, a solução está entre menos 1 e 1. Sétima questão nos diz que um determinado objeto se desloca a uma distância d. Na próxima, ele desloca 4/5 dessa distância. Em seguida, ele desloca 4/5 dessa distância anterior. E assim sucessivamente, de maneira infinita. Então, essa soma infinita
vai ser dada pelo primeiro termo, 1 menos a razão. Isso forma uma PG de razão 4/5. Então, teremos D sobre 1/5, portanto, 5D. Essa será a distância total. Oitava questão de logaritmo. Basta observar que o log de a elevado a n na base b é igual ao log de b elevado a 1 sobre n na base a. Então, indo para a questão, nós teremos o log na base 2 de x elevado a 1/2. Como está somando, eu posso fazer o produto. Então, apenas a soma dos expoentes, mais 1/4. E como está subtraído, eu posso fazer o quociente e aí subtrair o expoente, menos 1, que é igual a menos 3 sobre 2. Portanto, nós temos x elevado a menos 1/4, que é igual a 2 elevado a menos 3 sobre 2. E daí, elevar ambos os lados a menos 4, nós teremos x elevado à primeira, x, e 2 elevado à sexta. Mas a questão pede raiz cúbica de x. 6 dividido por 3, 2. Então, valor 4. Nona questão, nós temos o quociente de polinômios em que ele quer que você fatore essa expressão. Então, a raiz já está indicando qual das raízes ele não está quocientando o polinômio, então não utilizaremos e faremos apenas com as outras, verificando que são raízes, menos 1 e 2 no caso. Então, basta aplicar Brio-Ruffini para a raiz menos 1, e aí a gente repete os coeficientes do polinômio. E aí faz menos 3, 3 com 2, 5, 5 com 12, menos 5 com 12, 7, 7 com 13, menos 7 com menos 13, menos 20, mais 20 com 0, 20, menos 20 com 20, 0. Então, ok. E aí aplicamos de novo, agora para a raiz 2. Menos 3, menos 6, 5, menos 1, 5, 10 com menos 20 dá menos 10, menos 20 com 20, 0. E aí nós ficamos então com menos 3, e aí nós estávamos no grau 5, passamos para o grau 4, passamos para o grau 3. Então, esse é o numerador, e o denominador foi o único que nós não quocientamos. Então, verificando a solução, letra D. 10ª questão, Rafael fez uma pesquisa de preços para a aquisição de uma TV, de um aparelho de som e um celular. TV mais aparelho de som, valor de 1.900. Celular mais aparelho de som, 1.700. TV mais celular, 2.000. Então, são um sistema de 3 linhas de equações, 3 variáveis. Você tem 2 variáveis C mais S que podem ser colocadas em função de T. Então, e aí você substitui nela e fica apenas com uma linha de equação e uma variável. No caso, C, 2.000 menos T, S, 1.900 menos T,
que é igual a 1.700, portanto, menos 2t é igual a menos 2.200, t vale 1.100. Como ele diz que TV mais celular tem um valor de 2.000, o celular só pode ser 900 para completar os 2.000. Alex coleciona figurinhas de futebol, possui 10 figurinhas do Palmeiras, 15 do Flamengo e 20 do Grêmio. Então ele quer saber a probabilidade de se retirar 2 figuras sem reposição do Flamengo. A probabilidade de retirar a figura do Flamengo vai ser a quantidade de figuras que ele tem do Flamengo, que no caso são 15, num total de 45. E como ele vai efetuar uma segunda vez, sem reposição, efetuando esse cálculo, nós teremos, simplificando por 15, 1 sobre 3, e simplificando por 2, nós teremos 7 sobre 22. Então 1 vezes 7, 7, 22 vezes 3, 66. Letra A. 12ª questão. A soma dos números reais que satisfazem a equação é o quê? Bom, a gente pode cortar esse índice com esse expoente e a gente vai ter que a questão vai ficar em módulo. E a solução de uma equação modular é que você pode ter o resultado positivo, então não muda, e pode ter o resultado negativo. E aí nós teremos x² menos x menos 2 e x² menos x. Portanto, soluções para esse primeiro caso 0 e 1. E para esse outro caso aqui, nós teremos para esse segundo caso, nós teremos solução 2 e 1, mas como o produto é negativo, algum deles vai ser negativo. E fica no menos 1, porque a soma vai dar com 2 com menos 1 vai dar mais 1, vem para cá menos 1. Então está correto. Então, ele quer a soma dessas raízes, 2 mais menos 1, mais 1, mais 0. Então, somatório 2. 13ª questão, pede o módulo da diferença entre duas raízes complexas. Esse polinômio é de quinto grau, não existe um método fechado para se resolver. Então, você acaba testando raízes para esse polinômio. As raízes desse polinômio vão ser 1, você pode testar, menos 1 e 2. E aí, aplicando Biot-Ruffini, vamos fazer isso. Para a primeira raiz, menos 3, 2, menos 4 mais 4, 0. Vamos fazer agora para a próxima raiz, no caso, menos 1. Então, desce o primeiro número, multiplica e soma com o próximo. Então, fica menos 1 com menos 3, menos 4, 4 com 2, 6, menos 6 com 2, menos 4, e mais 4 com menos 4, 0. Então, nós teremos x ao cubo. Então, nós teremos de x à quinta, x à quarta, e aqui x à terceira. Ainda falta mais um, que nós sabemos a raiz, que é o 2. Então, fica menos 2, menos 4 com 6, 4 com menos 4, 0. Então, fica x²
menos 2x mais 2 igual a 0. Bom, essa equação de segundo grau tem raízes 4 menos 4, 1, 2, 4 com menos 8, menos 4, raiz 2i, então as raízes são menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, as raízes são 1 mais ou menos i. A diferença dessas raízes em módulo vai ser 1 mais i, 1 menos i, que vai ser 2i. Em módulo, quando ele fala em módulo, é a mesma coisa que norma, quando fala em termos complexos. Então, imagina que aqui você tem 0 mais 2i, e aí vai ficar 0 ao quadrado, 2 ao quadrado, raiz. Então, a norma, o tamanho desse complexo, 2. Questão 14, sabendo que os pontos, as retas e os planos estão no espaço, em R3, considere as afirmações. Primeiro item, dois planos distintos que se intersectam são chamados de planos secantes. Então, você tem um plano, tem um outro plano que se intersecta com esse, e eles são ditos planos secantes. Então, quando eles transpassam um ao outro, sempre se recebe esse nome de secante, né? Então, está correto. Segundo, se duas retas não têm ponto em comum, então elas só podem ser paralelas. Não é verdade, né? Você pode ter, por exemplo, a situação de um cubo, em que essa reta aqui, R, ela não é paralela a essa, S, e não tem nenhum ponto em comum. Não tem nenhum ponto em comum. Então, essas retas a gente chama de retas reversas. Então, falso. Terceira, se dois planos não coincidentes têm um ponto em comum, então elas têm uma reta em comum. Isso é verdade, né? Se você tiver, pela situação do caso A, se você tiver duas retas com angulação diferentes, então elas vão se tocar em um ponto, mas isso vai gerar uma reta R com infinitos pontos. Isso vai gerar uma reta R com infinitos pontos. Então, acaba gerando uma gama de pontos. Então, é verdadeiro. Quarto, se uma reta é paralela a um plano. Quarto, se uma reta é paralela a um plano, então você tem uma reta paralela a um plano, qualquer reta desse plano, então essa reta é paralelo. Quarta questão. Quarto item, se uma reta R é paralela a um plano, ela também será paralela a qualquer reta desse plano. Não é verdade. Essa reta aqui, por exemplo, não é paralela ao plano. Ela teria que seguir a mesma orientação, mesma direção. Então, não é verdade, falso. Portanto, solução 1 e 3. Um quadrilátero tem diagonais perpendiculares entre si. E essas diagonais medem 7 e 5. Qual será o valor da área desse quadrilátero? Existe uma fórmula para isso: diagonal vezes diagonal, seno do ângulo entre essas diagonais
sobre 2, a fórmula desse quadrilátero em relação às diagonais. Como o ângulo que eles fazem é de 90 graus, então seno de 90 graus é 1, então a área vai ser 5 vezes 7 sobre 2, 35 sobre 2, 17,5. 16ª, você tem um paralelepípedo, mas não é reto retângulo, então ele não é essa configuração aqui, não é. Ele tem a secção paralela dele, a secção do paralelogramo tem uma inclinação de 30 graus, ele é cisalhado, e as dimensões são 10 e 20. Então vamos primeiro achar a área dessa base, que vai gerar um volume aqui. Vamos primeiro achar a área dessa base. Para isso nós precisamos da altura desse paralelogramo. Então, seno de 30 graus será igual a H sobre 10. Tem um triângulo retângulo aqui, né? Seno de 30 é 1/2, então a altura 5. Então nós teremos 20 vezes 5. Então nós teremos 20 vezes 5, área da base. Falta a altura desse paralelepípedo. A altura, ele diz que será dada por 2/3 do perímetro da secção desse paralelepípedo, que no caso vai ser 60. Então, 20 com 2, 40. Então, vai ser 100 vezes 40, 4.000. 17ª questão traz um triângulo com um quadrado inscrito, lado L. E aí ele diz que a medida de AB é 35 e a medida da altura desse triângulo é 15. E ele quer saber o valor desse lado desse triângulo, do lado L. Bom, você pode resolver por semelhança de triângulo, né? Você tem um triângulo menor e tem um triângulo maior. Então, vamos lá. A altura do triângulo menor é o total retirando L sobre a altura do maior, 15. A base do triângulo menor, é L e a base do triângulo maior, 35. Simplificando por 5, você tem 3, 7. Então, nós temos 3L, que é igual a menos 7L mais 105. Então, 10L igual a 105. Então, o valor de L é 10,5. Aqui você tem décima oitava questão, você tem uma reta que é dada pela equação y igual a x menos 1 e ela não intersecta uma hipérbole, cuja equação é dada. Ele quer uma reta S que não intersecta essa hipérbole e é perpendicular a R. Primeiro você tem que observar que essa reta y igual a x menos 1, ela é uma reta assintótica à nossa hipérbole. Por quê? Você tem o valor de A ao quadrado e B ao quadrado. Só que A tem o mesmo valor que B. Então, as retas assintóticas são dadas por B sobre A vezes x mais 1c. Mas aqui você já sabe que o coeficiente angular, já que eles são iguais, tem valor 1. E o centro dessa hipérbole é dado por 3 e 2. Portanto, a equação de uma reta
pelo coeficiente angular e um ponto é y menos 2, 1, x menos 3. Portanto, x menos 3 com mais 2, menos 1. Então, essa reta ela é assintótica em relação à sua hipérbole. Então, ela faz esse traçado. Então, você precisa da outra reta, que é a que ele pede, a reta S. Essa, vamos chamar de R. E ele quer a reta S, que é perpendicular à primeira. Então, basta fazer o coeficiente angular da próxima, cujo produto dá menos 1. Então, o M' vai ser menos 1 e nós teremos, passando pelo mesmo ponto no centro. Então, vai ser y menos 2, menos 1, x menos 3. E aí fica y vai ser menos x mais 3 com mais 2, 5. Então, essa é a reta que a gente procura. E aí vamos olhar as alternativas. Letra A diz, não tem intersecção com a hipérbole, correto. Essa reta é assintótica, não tem interseção. E o eixo das ordenadas toca no y igual a 5, correto. Se você botar 0 aqui, você vai ficar com y igual a 5. Então, já é a letra A. 19ª questão, teoria dos conjuntos, você tem B união com C, retirando A união complementar B. Então, essa questão é bem interessante de conjuntos. Vou representar os três conjuntos, A, B e C, de uma forma genérica. B união com C pode ser todo esse setor aqui. É nosso ponto de partida. E é uma diferença, então ele quer retirar todo elemento que está em A, todo elemento que está em A, é diferença, então a gente tem que partir do que está azul. Então, é retirar esse pedaço aqui. E também tirar do complementar de B. Complementar de B é tudo isso aqui. Retirando, inclusive, o C. Então, no final das contas, o que fica é apenas elementos de B, total, visto que complementar de B não retira nenhum ponto em B, então B é preservado, e ele quer retirar apenas elementos de A. Então, uma possibilidade é B retirando A. 20ª questão, questão de trigonometria. A gente tem o gráfico de um senoide, o cossenoide, e ele quer que você verifique as alternativas. Ele quer que você verifique as alternativas que satisfazem esses pontos. Então, vamos pegar dois pontos. Y de 0, que dá menos 2, e vamos pegar y de 90 graus, que dá 1. Mas sabemos que o seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Então, se você jogar y de 0, vai zerar, e aí vai ficar só 3, que não é a resposta, então esse caso aqui está fora. Esse aqui pode ser uma solução. E aqui vai dar 1, 1 e 1. Então, vai dar 5, não pode ser. Aqui vai dar 5, não pode ser. E aqui vai dar menos 2. Então, duas possíveis soluções. Agora, a gente vai para o seno de 90 graus, que é 1. Cosseno de 90 graus, que é 0. Então, como cosseno de 90 graus é 0, nós teríamos como ponto menos 5. Não é verdade. E se você jogar seno de 90 graus? E se você fizer seno de 90 graus como 1, então fica 3 vezes 1, 3, menos 2, 1.
que é a solução. Portanto, letra B. Com isso, nós terminamos a correção dessa prova da SpaceX, que foi uma das provas mais simples da história